Ladrões invadem Porto de Capuaba para roubar fios de cobre. O sindicato denuncia a falta de segurança. São poucos funcionários que trabalham sem armas nem coletes. Quadrilha acusada de sequestrar dono de supermercado em Vila Velha é detida. Entre os envolvidos, um funcionário do empresário. A vítima foi baleada na cabeça, mas sobreviveu. Pescador morre depois do barco se chocar contra um rebocador. Outros 2 tripulantes estão desaparecidos. 1 segundo de bobeira e o assaltante te deixa no prejuízo. A polícia alerta, a distração está facilitando e muito a ação dos bandidos. Bebê de 10 meses morre ao ser picado por escorpião no norte do estado. Comerciantes na expectativa para o Dia das Crianças. Na crise, pais negociam com os filhos presentes mais baratos. Tribuna Notícias, segunda edição, comemora 10 anos. Você vai acompanhar a história do telejornal sempre presente no cotidiano dos capixabas. Obrigado pela companhia, amigos do TN. Nós voltamos já já. Olá, boa noite. Câmeras flagram a ação de bandidos no Porto de Capuaba, em Vila Velha. Eles roubaram fios de cobre e pararam as atividades no local. O sindicato denuncia a facilidade de acesso. Guardas trabalham sem armas nem coletes. Porto de Capuaba, madrugada do último dia 24 de setembro. Uma quadrilha invade o prédio do depósito de grãos do porto. O que eles querem são os fios de cobre que alimentam as máquinas do sistema. Ao todo, são 7 criminosos que saem do local carregando os cabos em grande quantidade. Eles têm acesso livre ao local, entram e saem várias vezes com a maior facilidade. As câmeras de vídeo monitoramento do depósito flagraram os criminosos portando armas também. Além disso, outro vídeo mostra os ladrões cortando os cabos de cobre do teto usando um serrote. No momento da ação criminosa, o prédio do depósito estava sem vigilância. O sindicato da Guarda Portuária denuncia que falta efetivo. Além deste fato, nós não temos coletes balísticos, estão vencidos desde 2013, e o porte de arma de todos os integrantes da Guarda Portuária aqui do Estado do Espírito Santo estão vencidos também desde 2013. Inclusive, as imagens que foram captadas da ação da quadrilha foram captadas por câmeras instaladas pelos próprios funcionários do silo. Por causa desse furto, as operações do depósito de grãos ficaram sem funcionar por 2 dias. Aí o prejuízo foi em dobro, um pelo material furtado e outro pelo sistema que ficou completamente parado. De acordo com o sindicato, nenhum dos criminosos foi preso ainda. E do lado de fora do porto, vemos uma situação que facilita e muito a ação dos bandidos. Falta de arame farpado como cerca de proteção, há um buraco no muro em que uma pessoa passa facilmente por ele. E mais à frente, uma guarita que está sem guarda há mais de um mês. Eu mesmo fui que eu parei meia hora para descansar um pouquinho, eu fiquei sem uns cones da carreta. Tem gente que estrepa, vai embora, roubam, entendeu? Óleo diesel. Então tá muita bangu, tem carro de madrugada, moto de madrugada que passa nas rotatórias dentro do Capuaba que não são abordados, a gente não sabe quem é esses caras. Em toda a área perimetral da Codesa, a gente já vem denunciando isso há algum tempo, ela está completamente abandonada, são cercas esburacadas, os meliantes, e qualquer pessoa entra pelos muros, a hora que ele quiser e bem entender. A Codesa informou que está comprando mais de 150 coletes para atender, inclusive, os novos guardas que serão contratados através de concurso. O edital está sendo finalizado. Quanto às armas, a companhia aguarda a resposta da Polícia Federal para a liberação do porte. Em relação à facilidade de acesso, disse que a região citada pelo sindicato não é de sua responsabilidade. Era vigiada por vigilantes particulares, mas o contrato acabou e, por ordem da Justiça, não foi renovado. Presa quadrilha acusada de sequestrar dono de supermercado em Vila Velha. De acordo com a polícia, o mandante do crime foi um funcionário do empresário. Ele e mais 2 suspeitos foram detidos.
Passagens por tentativa de homicídio, receptação e uma fuga do presídio de Linhares. Jackson Celébio Gomes Leal, de 25 anos, conhecido como Caleb, ostenta na perna uma tatuagem de palhaço, o símbolo da morte entre os bandidos. Jackson foi preso na sexta-feira passada na Serra com um revólver calibre 38. Ele estava sendo procurado desde abril deste ano, quando planejou um assalto ao dono de um supermercado de Riviera da Barra, em Vila Velha. A vítima era o patrão de Jackson, que na época trabalhava como repositor. Na noite do crime, Jackson chegou a jantar com o chefe. Quando pegou uma carona para casa, anunciou o assalto. Ele rendeu a vítima e levou R$7 mil do estabelecimento. Contou com a ajuda de mais 2 bandidos que mantiveram a vítima refém por 24 horas. Tempo suficiente para a família do empresário procurar a polícia. O Jackson, ele tinha uma passagem no estado de Goiás por um crime de receptação. Inclusive, havia um mandado de prisão em aberto. Porém, isso não era de conhecimento do empregador, que o contratou e, durante um certo tempo, ele exerceu suas atividades. E, aproveitando-se determinado dia de uma facilidade, ele deu início à empreitada criminosa. 6 meses depois, Jackson alega que cometeu o crime porque precisava de dinheiro. Na época eu rendi ele porque eu estava precisando de dinheiro. A única solução foi essa. Você não estava trabalhando? Estava trabalhando, só que o dinheiro que eu estava ganhando era o suficiente. Jackson e os comparsas planejavam matar a vítima, mas o plano deu errado. O empresário sobreviveu. Mesmo ferida, a vítima conseguiu caminhar até a margem da BR-101, onde foi encontrado por moradores caído, desacordado. Ele foi socorrido e passou 30 dias internado, 15 deles na UTI. O empresário acabou levando um tiro na cabeça. Em depoimento, ele contou que foi constantemente agredido pelos criminosos. Fala, memória, visão e movimento dos membros são apenas algumas das sequelas do homem que ainda se recupera. A bala está alojada no cérebro da vítima. As fotos usadas no inquérito policial foram tiradas no dia em que a vítima foi encontrada. Logo depois, a polícia chegou aos 2 primeiros criminosos, identificados como Washington Rocha Alves, de 20 anos, e Rafael Rodrigues Martins, de 25. Na casa de Rafael, a polícia apreendeu 3 armas: um revólver calibre 38, outro calibre 32 e uma pistola 7,65, além de parte do dinheiro roubado do supermercado. Foram os comparsas que entregaram o mandante do crime. Ele nega, mas não restam dúvidas por parte da polícia. Teu chefe que te deu uma oportunidade para você mudar de vida e você fez isso com ele? Não, eu queria, se ele ouvir a reportagem, eu queria pedir desculpa a ele por tudo que aconteceu, pelo fato que aconteceu. Cadeia significa alguma coisa para você, que já saiu, já fugiu, agora voltou? Significa que antes da gente fazer qualquer coisa, tem que pensar primeiramente na família. A sua tá sofrendo. Tá. Basta um descuido e o bandido não perde tempo. Leva o que você tiver em mãos, principalmente o celular. E justo o celular tem sido a nossa principal distração. Enquanto a gente está ali de cabeça baixa, fica fácil para o assaltante. O alerta é da polícia. O homem de camisa verde segue pela calçada e entra na loja de milkshake. 2 clientes estão no local, uma distraída com o celular e a outra de costas para ele, que não encontra ninguém no caixa e se aproveita para pegar o celular que está sobre o balcão. Ele sai tranquilamente e só começa a correr depois que vira a esquina. Nós levamos essas imagens para a polícia. Este sargento avaliou a situação em que o crime aconteceu. A facilidade com que aquele indivíduo encontrou para efetuar aquele furto ali ajudou bastante. É lógico que isso vem da índole do cidadão, né? Mas a gente tem observado aí que as pessoas têm deixado muito fácil para que isso aconteça. Repare que neste caso o policiamento da região não pode ser questionado. No momento em que o rapaz sai da loja, cruza com uma viatura e assim que vira a esquina passa por outra guarnição. A polícia é um ser humano treinado para trabalhar, não é adivinho. Então você vê que o policiamento tem sido feito, foi efetivo, viatura, ele cruzou com 2 viaturas numa rua, uma viatura em outra rua, outra viatura, ou seja, viatura tem no local, policiamento tem no local, mas se você facilitar, ele vai
executar o crime. Até a pessoa dar falta material já está longe há muito tempo. O proprietário da loja de milkshake preferiu não gravar a entrevista, mas contou à nossa equipe como tudo aconteceu. Ele disse que tinha acabado de pegar o celular da esposa dele, que trabalha com ele, para fazer uma ligação. Em seguida, ele teve que resolver um problema no estabelecimento e acabou deixando o aparelho em cima do balcão. Ele disse que não sabe se o rapaz chegou com a intenção de furtar ou se aproveitou da oportunidade, mas ele assumiu que a distração dele foi crucial para que o crime acontecesse. Veja só esse outro flagrante feito em Barcelona, na Serra. Uma mulher abre a bolsa e caminha um bom pedaço mexendo nos pertences, sem se atentar para o risco que corria de ser assaltada a qualquer momento. E casos de distração pela rua é o que não falta. Na verdade, a gente está sempre desatento, né? Confiando na segurança da cidade, então, mas infelizmente a gente nunca se vê diante de um momento difícil. Só depois que você passa por ele que você vê. O sargento lembra que um pouquinho de atenção e cuidado podem evitar transtornos maiores. A dica é não facilitar a vida dos criminosos. Muitas vezes, eles só precisam da sua distração. Por exemplo, na situação da loja ali, deixou o objeto, né, em cima do balcão e deu as costas. Entendeu? Poderia muito bem ter guardado o objeto, entendeu? Isso facilitou para que o crime fosse cometido. Contando dinheiro na rua, ostentando bens, né? Então isso deve ser evitado, você não sabe quem está do seu lado. Faltando pouco mais de uma semana para o Dia das Crianças, tem pai negociando com o filho um brinquedo mais barato, reflexo da crise. Ana Júlia queria uma boneca de Dia das Crianças, a Kailane roupas novas, mas não vai ser bem isso que elas vão ganhar, não. O que você queria, que você conversou com ela falando que você queria? A Bebê Life que fala. Depois que ela conversou com você, vocês decidiram que você vai ganhar o quê? Uma massinha de Play-Doh, um short jeans e uma saia. E aí, parece que sua mãe conversou com você, né? Como é que foi essa conversa? Ela falou que eu não estava precisando e ela queria me dar um tênis, que eu tô precisando agora. Para a escola. Pois é, esse ano a Sayla e o marido fizeram as contas e perceberam que presente de Dia das Crianças para os 4 filhos ia apertar no orçamento. Decidiram conversar com eles sobre os desejos e sobre a crise. A gente conversou sobre o valor, que hoje em dia está um pouco mais difícil, né? Que como a gente diz, a crise chegou para todo mundo. Então, assim, a gente precisa dar uma economizada e eles vão ter os presentes, né? A gente combinou que presente eles vão ter. Só que às vezes não é aquilo que eles estavam imaginando de início. E não tá fácil para ninguém, viu? Presente tem que ter, mas esse ano os pais estão apostando nas famosas lembrancinhas. Hoje em dia não tá bom para ninguém, né? No Natal, no aniversário a gente dá uma coisa melhor, mas o Dia das Crianças é só uma coisa mais simbólica, né? Se o orçamento está apertado, a dica é já sair de casa sabendo exatamente o quanto você pode gastar. Outra dica importante é não trazer as crianças de jeito nenhum, porque é muita tentação, né, gente? Vai rolar aquela pressão para comprar exatamente o que elas querem. Agora, independente de lembrancinha ou de presentão, fazer aquela pesquisa de preços ainda é uma ótima escolha. Nem sempre eles vão ter aquilo que eles querem, né? Na vida não é assim. Então, aqui em casa a gente também sempre veio trabalhando isso. Precisa equilibrar as contas e aí os presentes incluíram. No fim das contas ficou tudo resolvido. Ficou todo mundo feliz, né? Tá feliz com os presentes? Sim. Oi? Acidente entre barco de pesca e rebocador termina em morte no litoral sul do estado. O acidente aconteceu a cerca de 37 quilômetros do município de Itapemirim. O rebocador da empresa Tranship bateu em uma embarcação com 4 pescadores. Um morreu, outro foi resgatado e outros 2 continuam desaparecidos. A empresa responsável pelo rebocador informou que está prestando apoio às famílias. Bem, nós estamos em festa. Amanhã, o Tribuna Notícias, segunda edição, completa 10 anos. Uma década dedicada a você, amigo telespectador. A nossa missão é dar voz aos pedidos da comunidade e cobrar o que é justo. O nosso orgulho é sempre auxiliar no desenvolvimento de todo o Estado. Uma década dedicada ao jornalismo de qualidade e afinada com os desejos de diversas classes.
Foi no dia 3 de outubro de 2005 que os capixabas ganharam mais um aliado na luta pela garantia dos direitos sociais. Com uma linguagem ágil e direta, o Tribuna Notícias, segunda edição, passou a fazer parte do cotidiano de milhares de pessoas. São mais de 20 profissionais diretamente envolvidos na produção das reportagens veiculadas pelo telejornal. E todo esse trabalho realizado lá dentro na redação traz reflexos grandiosos aqui fora. O pedido de socorro de uma comunidade, de uma família, de uma classe, ganha voz no Tribuna Notícias, segunda edição. E muitas vezes as mudanças necessárias acontecem por causa desse comprometimento, dessa vocação em se lutar pelo que é justo. Tarefa que ultrapassa os limites da telinha e auxilia o trabalho dos órgãos que fiscalizam o correto cumprimento da legislação. Muitas são as reportagens investigativas que ganham forma jurídica e promovem a condenação daqueles que agem contrário às leis. As notícias veiculadas pelo telejornal também contribuem para o trabalho de prevenção e combate ao crime, como nos casos de violência contra a mulher. O TN2 está de parabéns nesses 10 anos que comemora. É de uma grande utilidade pública, várias reportagens que favorecem a mulher o conhecimento dos seus direitos. E na questão da Lei Maria da Penha, que é a área que eu trabalho aqui no NEVID, do MPS, está sendo assim espetacular. São orientações muito bem fundamentadas, reportagens sérias. TN2, com certeza, é um grande parceiro, especialmente do Ministério Público. A aproximação com os anseios da comunidade é realmente o grande diferencial do telejornal. Nossos telespectadores são nossos amigos e nos ajudam diariamente a definir o que vai ao ar. Ao longo desses 10 anos, o Tribuna Notícias, segunda edição, cresceu, amadureceu. E o resultado é uma audiência cada vez maior que só fortalece essa nossa vocação de fazer um jornalismo vibrante, atual, presente na vida dos capixabas, que a gente carinhosamente chama de amigos do TN. São eles que fazem o nosso telejornal, que pautam a maioria das nossas reportagens e que a gente só tem a agradecer. Agradecer também ao nosso apresentador Jorge Bitt, que há 10 anos apresenta esse telejornal com carinho, com segurança e credibilidade, a toda a equipe da TV Tribuna e ao nosso público, que vocês são merecedores dessa comemoração, então a gente só tem a agradecer. Produzido com tanta dedicação assim, só poderia render bons frutos. O Tribuna Notícias, segunda edição, contribui para o desenvolvimento de um bairro, de um município, do estado todo. Eu queria trazer aqui meus parabéns a esse timaço que nós temos conduzindo o Tribuna Notícias, segunda edição. Um time de qualidade. São 10 anos, é uma caminhada bacana, uma caminhada que eu também participo dessa caminhada em vários momentos, né? E eu quero aqui registrar as contribuições desse trabalho jornalístico para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso querido Espírito Santo, informando, apoiando as comunidades, fazendo um trabalho de cidadania. É isso que nós precisamos, de um bom jornalismo, um jornalismo que aponte caminhos, ajude a construção de um Espírito Santo cada vez melhor. Eu torço como governador, mas acima de tudo como capixaba, para que essa jornada continue com a prática de um bom jornalismo, de uma ação construtiva na sociedade capixaba. Bom ver nossos amigos assim, né? Olha, um orgulho estar à frente do Tribuna Notícias, segunda edição, nesses 10 anos, com essa equipe brilhante aí. Eu amadureci ao longo de todos esses anos, editando, apresentando para vocês história e lições de vidas reportadas pelo TN. Bom, amanhã, data de celebração dessa década ao lado dos amigos do TN, você vai acompanhar mais uma reportagem especial, agora dos bastidores, hein? Eu te espero, muito obrigado pela companhia de sempre. E a gente volta já já com novas informações. Até já.
Bebê de 10 meses morre depois de ser picado por um escorpião em Colatina. Brian Naviel Belo chegou a ser socorrido para o hospital Silvia Vidos, mas não resistiu. Ele foi picado dentro de casa e, segundo moradores do bairro, esse não seria o primeiro caso registrado no local. Só esse ano, mais de 100 pessoas já teriam sido picadas por escorpiões no município. E a gente fica por aqui, mas eu te espero amanhã no TN1 e no TN2 com outra reportagem especial de 10 anos. Desta vez com os bastidores. Uma boa noite, obrigado novamente e até lá.